Bom dia, vamos para mais uma, dando continuidade nos prismas, né? A gente vai ver sobre a diagonal do prisma, né? Essa definição, ela vale também para o cubo, que é um tipo especial de prisma, tá? Então, o que é a diagonal? A diagonal é um segmento de reta que ela vai sair em um vértice da base superior, passar transversalmente até o vértice da base inferior, tá? Como é que a gente vai calcular a diagonal de um prisma? É através do teorema de Pitágoras. Aqui tá a fórmula, né? Mas aí, pera lá, mas tem soma de 3? O teorema de Pitágoras não é a soma do quadrado dos catetos? 2. Só que aqui a gente deduziu a fórmula e chegou no teorema de Pitágoras usando as 3 medidas, né? A comprimento, a largura e a altura, né? Então, olha aqui. Tanto é que no arquivo que eu mandei para vocês, eu não mandei toda essa definição aqui para não ficar muito extenso para vocês copiarem. Mas aqui, se a gente observar, aqui eu tenho um triângulo, ó, de vértices A, B e F, né? Ó, eu tenho um triângulo que ele é retângulo, que aqui eu formei um ângulo reto, né? Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. O triângulo A, B e F. E a diagonal da base inferior é a hipotenusa, né? Aqui. Aí tá. Se eu for calcular essa hipotenusa, vai ser quem? Que é o segmento AF. Não vai ser os dois lados ao quadrado, né? Aí tá. A diagonal final, voltando naquele desenho, para não ter que ficar voltando a folha, eu tava faltando a altura, né? Então, olha aqui, eu quero calcular a diagonal. Então, eu tenho que AF é isso aqui, né? Mais esse daqui ao quadrado, eu vou chegar nessa fórmula aqui, tá? Eu não vou deduzir para não ficar tão extenso, tá? Mas atalhando a história, como é que eu calculo a diagonal de um prisma? É as 3 medidas, as 2 da base mais a altura, tudo ao quadrado, né? Como é o teorema de Pitágoras, eu vou tirar o expoente passando para cá em forma de raiz, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem o quê? Pediu para a gente calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo que apresenta aresta lateral de 3 centímetros, né? A gente já aprendeu que a aresta lateral representa a altura. Então, aqui a gente tem 3 de aresta lateral e 2,5 centímetros de aresta de base. Então, o comprimento é 5 e a largura é 2, né? Então, aqui eu já tenho as 3 medidas. Então, quem vai ser a diagonal aqui? Vai ser 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, na raiz. Já coloquei a raiz, tirei o expoente daqui. Então, quem que vai ser a diagonal? 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25, 3 vezes 3, 9. Então, ó, 25 mais 9, 34. 34 mais 4, 38. 38 tem raiz exata? Não tem, pode deixar dentro da raiz, tá? Próximo exemplo. Determine a diagonal do paralelepípedo abaixo, né? Aqui eu tenho as 3 medidas, as 2 da base e 3 que é a altura, né? Então, quem que vai ser a diagonal? Ó, diagonal ao quadrado. Eu vou colocar aqui o expoente, que eu já fiz direto. Então, vai ser 10 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, ó, 10 vezes 10, 100. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. Então, a diagonal vai ser a raiz de quem? 100 mais 49, 149. 149 mais 9, 158, né? Então, vai ser 158. Aqui a gente vai deixar também na raiz, tá? Ou se a gente fosse calcular aproximadamente, né? Dá 12,56, mas vamos deixar na raiz, tá? Então, no caso aqui, vamos colocar, né? 12,56. Aqui a gente não tem nem como simplificar, porque 158 dividido por 2 vai dar 79, né?
79 é primo. Então, no caso, não vai ter nem como simplificar, né? Então, esse aqui é a medida da diagonal desse paralelepípedo, tá? Então, pessoal, é isso aí, viu? Tranquilo, muito fácil, né?